Graça e paz sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um estudo bíblico aqui no canal. Hoje, o tema que vamos mergulhar profundamente é uma promessa que ecoa no coração de todo aquele que crê. Por causa da sua fé, Deus lhe responderá. Se você clicou neste vídeo, é porque existe dentro de você uma expectativa. Seja uma resposta, um milagre, uma cura, uma direção, ou até mesmo um renovo espiritual. Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus está conduzindo este momento e eu te convido a abrir o seu coração completamente, porque Deus falará com você. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero compartilhar com você uma verdade que vai nortear tudo o que vamos conversar a partir de agora. A fé é a chave que abre as portas do impossível. Ela é o elemento que conecta o natural ao sobrenatural, o humano ao divino, o visível ao invisível. Quando entendemos isso, deixamos de caminhar apenas por aquilo que enxergamos e passamos a caminhar fundamentados na certeza daquilo que esperamos e convictos do que ainda não vemos. E é justamente essa dimensão que eu quero que você experimente hoje, a dimensão da fé que move o coração de Deus e gera resposta. Nós vamos estudar um texto muito conhecido, o relato da mulher com fluxo de sangue, mas eu te garanto que o Senhor trará revelações novas e profundas para a sua vida. Então eu te convido agora a colocar a sua mente em Deus, silenciar as distrações ao seu redor e consagrar este momento ao Senhor. Porque mais importante do que o conhecimento teórico, é a experiência espiritual que teremos neste encontro. Para isso, eu quero te conduzir agora a uma oração inicial. Uma oração de entrega, de preparação e de consagração. Feche os seus olhos, se puder, e ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade preciosa de mergulharmos na Tua Palavra. Reconhecemos que sem o Teu Espírito nós não conseguimos compreender as Escrituras como devemos. Por isso, neste momento, nós consagramos este estudo a Ti. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração para receber as Tuas verdades. Nós clamamos que a Tua presença seja real enquanto estudamos e que cada palavra compartilhada aqui gere fruto em nossa vida. Espírito Santo, toma o controle de tudo. Fala conosco, ministra ao nosso espírito, revela a Tua vontade e renova a nossa fé. Nós declaramos que este é um tempo separado para ouvir a Tua voz. E já te agradecemos por tudo que o Senhor fará neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora que oramos juntos e entregamos este estudo nas mãos do Senhor, eu te incentivo a manter o seu coração atento. Pegue a sua Bíblia, separe o seu caderno de anotações se você gosta de anotar e prepare-se. Porque nós vamos estudar juntos como a fé de uma mulher transformou completamente a sua história e como a sua fé também pode gerar a resposta que você tanto espera. No próximo capítulo, nós vamos mergulhar no texto base deste estudo, analisando o contexto histórico e entendendo a profundidade espiritual desta passagem tão rica. Eu te encontro já na sequência. Agora que já consagramos este momento ao Senhor e que nossos corações estão preparados, vamos mergulhar na passagem que fundamenta o nosso estudo de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Aqui encontramos o relato de uma mulher que, mesmo diante de um cenário completamente desfavorável, não desistiu de crer que Deus poderia mudar sua situação. E a fé dela foi recompensada de uma forma poderosa. A palavra nos diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou?
E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Agora eu quero te convidar a imaginar a cena com atenção. Estamos falando de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Não eram 12 dias. Não eram 12 meses. Eram 12 anos de sofrimento constante. 12 anos de impureza cerimonial segundo a lei judaica, o que a tornava socialmente isolada. Ela não podia conviver normalmente com as pessoas. Era considerada impura. Ela tinha procurado muitos médicos, gastado todos os seus recursos, e ao invés de melhorar, piorava. Humanamente falando, ela não tinha mais esperança. Mas a fé começa justamente onde a esperança humana termina. Ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela nunca tivesse visto Jesus antes. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que ela ouviu gerou fé no seu coração. E essa fé gerou uma ação. Ela disse a si mesma: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E assim ela fez. Enfrentando a multidão, enfrentando o medo, enfrentando o risco de ser apedrejada por se misturar ao povo em estado de impureza. Ela foi. Tocou nas vestes de Jesus. E no mesmo instante foi curada. Agora, preste muita atenção nisso. Jesus estava cercado por uma multidão. Muitas pessoas encostavam nele. Mas ele percebeu que alguém o tocou de forma diferente. Alguém o tocou com fé. A fé dessa mulher foi capaz de extrair o poder de Deus. Jesus disse: saiu virtude de mim. Isso é extraordinário. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Já buscou solução em tantos lugares. Já gastou tempo, dinheiro, já tentou resolver de todas as formas. E nada adiantou. Eu quero te dizer algo. Se você tocar em Jesus com fé, Ele ainda responde. Ele ainda cura. Ele ainda restaura. Ele ainda faz o impossível acontecer. A fé dessa mulher não foi uma fé passiva. Não foi uma fé teórica. Foi uma fé prática, ativa, que a levou a sair do lugar, a vencer os obstáculos e alcançar aquilo que ela tanto precisava. E a grande revelação deste texto é o que Jesus diz a ela no final: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus não diz que foi o toque. Não diz que foi a veste. Não diz que foi a multidão. Ele diz que foi a fé. A fé foi o elemento decisivo que moveu o coração de Deus e trouxe a resposta. Agora, eu quero fazer um convite especial a você que está nos acompanhando. Se este conteúdo está edificando a sua vida, se você deseja se aprofundar ainda mais na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso canal para que possamos continuar trazendo conteúdos como este, eu te convido a olhar os materiais de estudo que preparamos para você. O link está aqui na descrição deste vídeo. São materiais que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada com Deus e, de quebra, você estará nos ajudando a continuar este ministério. Clique, dê uma olhada com carinho e considere adquirir o que fizer sentido para você. No próximo capítulo, nós vamos entender o que significa tocar Jesus com fé nos dias de hoje. Vamos aprender como exercitar essa fé de forma prática no nosso cotidiano e como essa atitude pode destravar as respostas de Deus para a nossa vida. Eu te espero já na sequência. Chegando neste momento do nosso estudo, talvez você esteja se perguntando: tudo bem, entendi que a fé move o coração de Deus, mas como eu posso, nos dias de hoje, tocar em Jesus como aquela mulher tocou? Essa é uma excelente pergunta e a resposta para ela é o que vai transformar a teoria deste estudo em prática na sua vida. Então, preste bastante atenção agora, porque o que vamos falar aqui pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus a partir de hoje. Primeiramente, precisamos entender que Jesus não está mais fisicamente entre nós como estava naquele tempo. Hoje,
Ele está à destra do Pai, no céu, e também habita em nós por meio do Espírito Santo. Portanto, o toque físico foi substituído pelo toque da fé, que acontece no espírito, no coração. E como é que esse toque se manifesta? Através de 3 atitudes muito claras na vida do cristão. Primeira atitude: tocar em Jesus pela oração. A oração é o canal direto entre nós e o Senhor. É na oração que abrimos o nosso coração, entregamos as nossas dores, pedimos direção, clamamos por respostas. Quando oramos com fé, crendo que Ele nos ouve e que responderá no tempo certo, estamos espiritualmente tocando em Jesus. O apóstolo Tiago disse: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Não é uma oração vazia, decorada ou mecânica. É uma oração viva, fervorosa, sincera, que sai do fundo da alma. É como aquela mulher, ela não murmurou, ela não reclamou. Ela creu e agiu. A oração com fé toca o coração de Deus. Segunda atitude: tocar em Jesus pela palavra. Quando lemos a Bíblia com fé, quando meditamos nela acreditando que cada promessa é real e válida para nós hoje, estamos tocando em Jesus. O apóstolo João disse que o Verbo se fez carne, João 1:14, ou seja, a palavra é o próprio Jesus. Por isso, toda vez que você abre as Escrituras com reverência e fé, você está tocando em Cristo. Não é apenas um livro comum, é um encontro com o próprio Deus. E é por isso que muitos encontram consolo, direção, respostas e força enquanto meditam na palavra. Ela é viva e eficaz. Terceira atitude: tocar em Jesus pela obediência. A obediência é uma das maiores expressões de fé. Quando você age conforme a vontade de Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver os resultados imediatos, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. E essa obediência toca o coração do Pai de forma poderosa. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Olha que promessa tremenda! Ele se manifestará a quem obedece. Resumindo, orar com fé, meditar na palavra com fé e obedecer com fé são as formas práticas de tocar Jesus hoje. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode fazer isso. Não importa a sua idade, seu nível de conhecimento bíblico, a posição que ocupa na igreja. Se houver fé sincera, você terá acesso ao poder de Deus. Agora, eu quero te encorajar. Não subestime o poder de um toque de fé. Talvez, para os outros, a sua oração pareça pequena, a sua leitura bíblica pareça simples, a sua obediência pareça insignificante. Mas Deus vê o seu coração. E Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E eu quero fechar este capítulo te dizendo: não é a quantidade de palavras da sua oração, não é a quantidade de capítulos que você lê, não é o tamanho da sua oferta ou da sua obra. É a qualidade da sua fé. É a fé sincera, que confia, que persiste, que crê, que age. No próximo capítulo, vamos entender como Deus responde a essa fé. Vamos ver exemplos bíblicos e práticos de como as respostas de Deus se manifestam e como reconhecer essas respostas no nosso dia a dia. Não perca, porque a continuidade do nosso estudo vai trazer ainda mais clareza e edificação para a sua vida. Agora que já compreendemos como tocar em Jesus com fé nos dias de hoje, é hora de dar mais um passo fundamental neste estudo. Chegou o momento de entender como Deus responde à fé. Porque, meu irmão e minha irmã, a fé verdadeira nunca fica sem resposta. Talvez a resposta não venha da forma ou no tempo que imaginamos, mas uma coisa é certa: Deus responde àquele que crê e o busca de todo o coração. Para começar, vamos deixar algo muito claro: as respostas de Deus não são, necessariamente, sempre aquilo que queremos, mas sempre serão aquilo que precisamos.
E há pelo menos 3 maneiras muito claras pelas quais Deus costuma responder a um coração cheio de fé. Preste bastante atenção agora, porque você pode já ter recebido respostas de Deus sem perceber, justamente porque não reconheceu a forma como ele respondeu. Primeira forma: Deus responde por meio de portas abertas e circunstâncias. Quando oramos com fé, meditamos na palavra e obedecemos, Deus muitas vezes age mudando situações à nossa volta. Ele abre portas que ninguém pode fechar, ele cria oportunidades inesperadas, ele move pessoas e recursos em nosso favor. Um exemplo claro disso está em Atos 16, quando Paulo e Silas, mesmo presos, viram as portas da prisão se abrirem após orarem e louvarem a Deus. Aquela circunstância impossível foi transformada em resposta de Deus. Na sua vida, isso pode acontecer através de um emprego que surge, uma cura que acontece, uma reconciliação que parecia distante ou um livramento inesperado. Segunda forma: Deus responde com paz interior. Nem sempre a resposta de Deus será algo visível de imediato. Muitas vezes, Ele derrama uma paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4, 7. Essa paz no coração, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, é uma resposta clara de que Ele está cuidando de tudo. Eu costumo dizer que quando Deus não muda a situação, Ele muda o nosso coração para suportar a situação. A mulher do fluxo de sangue sentiu isso. Quando tocou em Jesus e foi curada, além da cura física, ela recebeu paz, foi chamada de filha e restaurada emocionalmente. Terceira forma: Deus responde com direção clara. Muitas vezes, a resposta de Deus vem na forma de sabedoria e clareza para tomar decisões. Quando você busca o Senhor com fé, Ele promete guiar os seus passos. Como diz o Salmo 32, 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quantas vezes você já orou e, logo depois, sentiu no coração uma convicção sobre o que deveria fazer? Ou leu um versículo que parecia falar exatamente com você? Ou ouviu uma pregação que trouxe clareza? Isso é Deus respondendo com direção. Agora que entendemos essas 3 formas principais, é importante ressaltar: a fé também nos capacita a reconhecer e aceitar a resposta de Deus, mesmo quando ela é um não ou um ainda não. Nem sempre Deus responde da forma que desejamos, mas a resposta dele sempre será para o nosso bem. Como está em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que você guarde isso no seu coração: a demora de Deus não é negação. A mulher do fluxo de sangue sofreu 12 anos. O cego Bartimeu clamou várias vezes até ser atendido. Ana, mãe de Samuel, orou anos por um filho. Mas no tempo certo, Deus respondeu. O segredo está em não desistir, não desanimar, não retroceder. Como está escrito em Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Neste momento, antes de seguirmos para o capítulo final, eu quero te convidar a fazer algo que pode fortalecer ainda mais a sua jornada de fé. Aqui na descrição do vídeo, nós deixamos materiais de estudo cristão que preparamos com muito carinho e dedicação para te ajudar a crescer no conhecimento da palavra, aprofundar a sua fé e fortalecer a sua caminhada espiritual. Ao adquirir esses materiais, além de enriquecer a sua vida espiritual, você também estará ajudando o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como esse e alcançar mais vidas. Clique no link da descrição, confira os materiais e veja como eles podem ser bênção na sua vida. O seu apoio faz toda a diferença. No próximo e último capítulo do nosso estudo, vamos encerrar com uma poderosa oração, pedindo que Deus fortaleça nossa fé e nos capacite a viver tudo aquilo que aprendemos hoje. Vai ser um momento especial, de entrega e renovação espiritual. Eu te espero lá. Agora que você caminhou comigo por todos os ensinamentos deste estudo, chegou o momento mais especial, a oração final. Este não é um encerramento comum. É um convite para que você, onde estiver, una sua fé com a minha e juntos possamos apresentar nossas vidas diante do trono de Deus.
Porque, como aprendemos hoje, por causa da nossa fé, Deus nos responderá. Mas antes de orarmos, quero que você respire fundo e permita que tudo que falamos até aqui desça do seu intelecto para o seu coração. A fé não é apenas um conceito, é uma experiência viva com Deus. Eu creio que este momento de oração será um divisor de águas na sua vida. Creio que você sentirá a paz, a direção e as portas abertas que falamos no capítulo anterior. Portanto, se puder, feche os seus olhos, afaste um pouco as distrações e se concentre totalmente nesta entrega. Eu vou orar por você agora. Oremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da Tua presença, junto com este irmão e esta irmã que está acompanhando este estudo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão especial em que mergulhamos na Tua Palavra e aprendemos que a fé move o Teu coração e que o Senhor responde à fé dos Teus filhos. Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que sem fé é impossível te agradar, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Por isso, neste instante, nós te pedimos, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti. Que possamos ser como aquela mulher do fluxo de sangue, que, mesmo com todas as dificuldades, não desistiu de te buscar, e ao tocar no Senhor, foi completamente curada e restaurada. Pai, se há alguém agora orando comigo que está enfrentando problemas de saúde, que o Teu poder de cura toque esta pessoa agora. Que toda enfermidade, dor ou diagnóstico contrário seja repreendido em nome de Jesus, e que a Tua vontade soberana se cumpra, trazendo restauração física e emocional. Se há alguém que está aflito por uma situação familiar, financeira ou profissional, traga a resposta, Pai. Abre portas, direciona os passos, move as circunstâncias. Se há alguém cansado, desanimado ou até mesmo sem esperança, derrama do Teu Espírito Santo e renova as forças agora. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. Senhor, nós também queremos Te agradecer pelas respostas que o Senhor já nos deu e pelas que ainda virão. Mesmo quando não entendemos o Teu agir, confiamos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, como aprendemos em Romanos 8, 28. Ensina-nos a esperar em Ti com paciência e confiança. Deus, eu peço que tudo que foi ministrado neste estudo se torne vida prática no dia a dia de cada um que ouviu esta mensagem. Que a fé de todos nós seja fortalecida, que possamos perseverar na oração, na leitura da Tua Palavra e na comunhão contigo. Que jamais nos afastemos da Tua presença, mesmo diante das lutas ou das demoras. Sabemos que no tempo certo a Tua resposta virá. Pai, abençoa também este canal e este projeto. Que ele continue sendo um instrumento poderoso para alcançar vidas e espalhar o Teu Evangelho. Abençoa cada irmão e irmã que tem apoiado, compartilhado, comentado e adquirido os materiais de estudo que preparamos. Que eles recebam em dobro tudo o que tem semeado para que a Tua obra continue avançando. E por fim, Deus amado, nós Te pedimos que o Senhor nos ensine a reconhecer a Tua resposta, seja por meio de portas abertas, paz interior ou direção clara. Que possamos discernir a Tua voz no meio das muitas vozes deste mundo e que a Tua vontade prevaleça sempre em nossas vidas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora, antes de encerrarmos definitivamente, eu quero te pedir, não saia deste vídeo sem fazer um compromisso com a sua fé. Reserve um tempo ainda hoje para conversar com Deus, ler a Bíblia e meditar no que foi compartilhado aqui. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Espalhe a palavra. Seja um canal de bênção. E se você ainda não conferiu os materiais de estudo que indicamos, o link está aqui na descrição. Eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico e fortalecer a sua caminhada espiritual.
Ao adquirir, você também estará nos ajudando a continuar com este trabalho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.